Graças a Deus. Você pode sentar, queridos. Que noite é essa, hein, irmão? Que noite de festa para a gente como igreja. Nossa casa está em festa, a nossa família está em festa. Suzane já falou aqui na abertura, mas eu tenho que dizer. Hoje, 48 anos de casamento dos meus pais. Para quem não sabe, meus pais, tá certo, irmão? Você está visitando aqui. Estamos aqui celebrando ao Senhor, agradecendo a Ele por esse marco, né, irmãos? Por esse marco na vida deles. E por esse marco também na nossa vida como igreja. Você crê nisso também? Porque quando algo acontece na nossa família, é claro que também vai abençoar a sua casa. É assim que o Senhor faz, é assim que o Senhor, Ele trabalha, dessa forma que Deus age, né? E foi interessante que, irmãos, nessas datas assim, especiais, e que eu fico encarregado de trazer a palavra, sempre me dá um frio a mais na barriga. Sempre é multiplicado, né? E eu disse, meu Deus do céu, nesse culto de festa, nesse culto que nós vamos celebrar o Senhor, o que eu vou levar para o teu povo? E eu confesso que eu já começo a pensar, desde que eu sei, assim, uma semana antes, já começo a pensar, e passou a segunda-feira, e eu aquilo na cabeça, e quando foi na terça, hoje é quinta, né? Quinta, na quarta, dia 10 ontem, que foi a hora que eu estava fazendo uma publicação no meu Instagram, e naquela hora o Espírito Santo me lembrou de um versículo que a igreja conhece, que é o versículo que nós vamos ministrar nessa noite. Aí o Senhor falou, essa palavra, de acordo com 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12. Se você puder, coloque, por favor. Está aqui na tela. Eu quero começar, eu vou explicar um pouco essa história, mas eu quero começar lendo com você esse versículo, que diz assim, então Samuel pegou uma pedra e a ergueu entre Mispa e Sem. E lhe deu o nome o que, irmãos? Ebenezer, dizendo, até aqui o Senhor nos ajudou. Você pode dizer assim, até aqui o Senhor me ajudou. Você crê nessa palavra? Então aplauda Jesus, porque Ele trouxe você até aqui. Porque Ele conduziu você. Ele tem guardado a sua casa, Ele tem guardado a sua família, Ele guardou a família dos meus pais, quer dizer, minha família é o casamento do meu pastor, da minha mãe. E o tema dessa palavra, a palavra de hoje, eu anotei aqui, chegamos até aqui pela fé. Chegamos até aqui pela fé. Esse é o tema da palavra. Chegamos até aqui pela fé. É um marco. Quando Samuel ele pega uma pedra, e essa pedra é interessante, porque se um dia eu vou ter a oportunidade de trazer uma palavra aqui só sobre as pedras que existem no Antigo Testamento, e a pedra angular que é Jesus Cristo, né, no Novo Testamento. A pedra do Antigo Testamento é interessante demais, porque quando o povo de Deus ele vai caminhando no deserto, aquela história que você conhece de 40 anos rodando no deserto, toda vez que o povo ele acampava, que montava o tabernáculo, que as tribos elas eram divididas ali no arraial, sempre tinha uma pedra que acompanhava o povo. Interessante, Hebreus vai falar sobre isso. Essa pedra é a representação do próprio Cristo, que acompanhou o povo durante a jornada, desde a saída do Egito até entrar na terra prometida. Existe um marco, existe um memorial, existe uma presença de Deus que acompanha os seus filhos na jornada da vida, que acompanha você na jornada da vida. E é interessante quando a gente vê esse texto de Samuel, nós temos que entender que foi um marco ali na história de Israel. Foi um marco, aquela pedra erguida entre Mispa e Sem, e a palavra diz que Samuel disse assim, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui o Senhor nos ajudou. Chegamos até aqui pela fé. Esses 48 anos é um marco. É um marco na vida do casamento Pastor Múcio e Irmã Damares. É um marco. Eu sei que você tem marcos também na sua vida. Eu sei que você pode ter marcos. Nós vivemos, irmãos, e nós sempre estamos rondando no que diz respeito aos marcos. A gente usa marcos naturais, sim ou não? A gente usa, por exemplo, que é um marco. Como é que eu faço para chegar na sua casa? Você diz, pastor, você vai pegar ali a rua do posto tal. É um marco. É natural. Como é que eu faço para ir no centro? Não, aí quando você virar à direita, você vai ver uma loja assim. É um marco. Serve para quê? Para que não só nos direcionar, mas também para que a gente possa entender que o nosso caminho, nós estamos caminhando na trilha correta. Na trilha correta.
Você tem que entender um pouco, você precisa entender, porque essa vai ser a palavra, o contexto de 1 Samuel capítulo 12. Eu li já o final dessa parte. Quando Samuel coloca uma pedra entre Mispa e Sem, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Só que você tem que entender o que estava acontecendo antes. É preciso para que você receba essa palavra. Então, 1 Samuel capítulo 7, a partir do versículo 2, você vai acompanhar comigo aí a leitura. 1 Samuel capítulo 7, versículo 2, vai estar sendo projetado. A palavra de Deus diz assim: a arca permaneceu em Kiriat Jearim muito tempo, foram 20 anos. Todos os israelitas buscavam o Senhor com súplicas. Então Samuel disse a todos os israelitas: se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livre-se então dos deuses estrangeiros e das imagens de Astarote. Consagre-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele, e Ele os libertará do poder dos filisteus. Assim, os israelitas se livraram dos balaíns, das imagens de Astarote, e começaram a prestar culto somente ao Senhor. Samuel prosseguiu: reúna todo o povo de Israel em Mispa, e eu intercederei ao Senhor em favor de vocês. Quando eles se reuniram em Mispa, tiraram água e derramaram diante do Senhor. Naquele dia jejuaram e ali disseram: temos pecado contra o Senhor. Foi em Mispa que Samuel liderou israelitas como juiz. Quando os filisteus souberam que os israelitas estavam reunidos em Mispa, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. Quando os israelitas souberam disso, ficaram com medo por causa dos filisteus e disseram a Samuel: não deixe de clamar por nós ao Senhor, o nosso Deus, para que nos salve do poder dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro ainda não desmamado e ofereceu inteiro como holocausto ao Senhor. E clamou ao Senhor em favor de Israel, e o Senhor lhes respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus se aproximaram para combater contra Israel. Naquele dia, porém, o Senhor trovejou com fortíssimo estrondo contra os filisteus e os confundiu, sendo derrotados por Israel. Os soldados de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus até um lugar abaixo de Bet-car, matando-os pelo caminho. Então Samuel pegou uma pedra, ergueu entre Mispa e Sem e lhe deu o nome Ebenezer, dizendo: até aqui o Senhor nos ajudou. Quem diz amém por essa palavra? Você tem que entender algo que estava acontecendo aqui. Se você volta um capítulo, se você volta 2 capítulos, você vai ver que Israel tinha ido à guerra contra os filisteus e tinha ido de qualquer forma. É no começo de 1 Samuel, os primeiros capítulos, vai contar a história quando Deus fala com Samuel. E quando o Senhor vai pesar a mão dele sobre a nação de Israel. Eli era o sacerdote. Seus filhos Ofni e Finéias eram sacerdotes, mas que estavam desviados do caminho do Senhor. E a palavra nos diz que os filisteus, os inimigos, levantam-se contra Israel e eles vão à guerra. E quando Israel está em guerra com os filisteus, Israel começa a perder a batalha. Foi o que aconteceu? Alguém teve uma ideia. Vamos voltar lá no tabernáculo, vamos pegar a Arca da Aliança, que representa a própria presença de Deus. Vamos levar a Arca da Aliança para esse combate, porque quando a Arca da Aliança chegar, nós vamos vencer os inimigos. E assim eles fizeram. Só que eles venceram? Não. Nesse dia, cerca de 30 mil israelitas foram mortos. Mas como, pastor? Porque eles simplesmente pegaram a Arca da Aliança e a fizeram fizeram dela como como é que eu posso chamar? Como algo que traria sorte ao povo. Não um amuleto, exato. Mas não é. Ali a presença de Deus, ela tem que ser honrada. Em nenhum momento a arca, na lei de Moisés, dizia que se levasse a arca para uma batalha, a batalha seria ganha, não. Mas se eles se rendessem ao Senhor, se eles buscassem o Senhor de todo o coração, o Senhor traria vitória. É isso que Deus tem para mim e para você nessa noite. Se você buscar o Senhor de todo o seu coração, se você buscar a Deus com toda a sua força, Ele transforma a sua casa, Ele transforma seu casamento, Ele transforma a sua saúde, Ele transforma a sua família, Ele transforma o seu presente e o seu futuro, meu querido. Se você buscar a Deus de todo o seu coração.
Israel perde a batalha, os filisteus ficam com uma arca, e a mão de Deus vai pesar sobre os filisteus, até o ponto deles devolverem a arca para Israel. Quando devolve para Israel, a arca vai ficar em Kiriat Jearim. Aí você entenda, para a gente poder entrar nessa história mais a fundo. Quando a arca está em Kiriat Jearim, ela vai passar, sabe quanto tempo, irmãos? 20 anos. 20 anos. A arca já tinha passado pela casa de Obed-Edom, a arca já tinha abençoado, foi para Israel, mas entenda, ela vai ficar onde? Em Kiriat Jearim, passa 20 anos. Enquanto a arca estava em Kiriat Jearim, ao invés do povo se voltar para Deus, não, o povo vai continuar com a mesma vida de antes. E os filisteus voltam a oprimir o povo de Deus. Por que foi que, mas pastor, se a arca volta, por que foi que Deus não abençoou? Entenda, a arca precisava estar no centro, precisava estar em Israel. A arca precisava estar ali dentro do tabernáculo, não estava no lugar apropriado. Eu posso estar pregando para gente hoje, nessa noite, que está passando problemas, família, saúde, na sua casa, no seu trabalho. Sabe por quê? Pelo fato de você não ter colocado Deus ainda como o centro da sua vida. Se a arca estivesse no lugar que ela deveria estar, que era no centro da adoração de Israel, Israel não estava passando novamente pela opressão dos inimigos. Meu querido, você está aqui em um ambiente de fé, você está aqui numa igreja, onde a palavra de Deus está sendo liberada sobre a sua vida, sobre a sua casa. Abra o seu coração para Deus, abra o seu coração para Jesus, coloque Ele no centro da sua vida e deixe Ele agir. A arca no tabernáculo era um marco, era um memorial, era ali que o Senhor, era ali onde deveria estar, não estava. Você pode estar passando pelas lutas, você, pastor, mas eu venho tanto para a igreja, eu já vim tanto para cá, eu gosto dos louvores, eu gosto do ambiente, mas entenda, enquanto você não decidir colocar Jesus no centro da sua vida, a sua vida não muda. Essas mudanças vão ficar apenas periféricas na sua vida. E vai ser algo que não vai ser um marco, vai ser algo passageiro. Jesus é a presença que faz a diferença na nossa vida. Jesus é que vai fazer a diferença no seu casamento. Jesus é que vai fazer a diferença na sua saúde e na sua história. Mas é um render. É um abrir o coração de vez. Não ficar de forma periférica. Não. Aqui Israel estava dessa forma. A adoração a Deus não estava total, não estava plena. A adoração a Deus não estava como o Senhor assim desejava. Aí o texto nos diz, o versículo 3. Então Samuel disse a todos os israelitas: se vocês querem voltar para o Senhor, ó alerta. Porque essa é a nossa função, é trazer a palavra alertando ao povo. É trazer a palavra de encorajamento, é trazer a palavra de graça de Deus, é trazer a palavra de ânimo, é trazer a palavra que traz uma resposta para a sua vida. Olha o que Samuel vai dizer: se vocês querem voltar para o Senhor de todo o coração, livre-se então dos deuses estrangeiros, das imagens de Astarote, e consagre-se ao Senhor. É isso, é entrega total, é entrega total. A minha irmã Suzane começou a falar aqui e deu o exemplo do que aconteceu ontem à noite, a pergunta do PV. O que fez você chegar até esses 48 anos? Ela disse aqui, o perdão. E só perdoa só perdoa de verdade, quem foi perdoado por Deus e está com o seu coração tratado. E só consegue caminhar de uma forma de romper na vida. São as pessoas que realmente têm colocado o Senhor como o centro da sua vida. Tem que se livrar de tudo. Eu estou pregando para a gente aqui que tem que se livrar. Eu já ouvi tantos testemunhos, irmãos, assim como você pode ter ouvido, de pessoas quando resolveram abrir mão daquilo que afastava de Deus. Olha, veja só, eu não estou falando daquilo que, eu não estou entrando nesse mérito, do que é pecado e do que não é. Isso daqui é outra história, é muito mais além do que uma simples religiosidade. Quando pessoas abriram mão daquilo que estava afastando de Deus.
Eu já vi tanto testemunho de gente, pastor, eu precisei deixar de sair para determinados lugares, com determinadas pessoas, porque aquilo não me acrescentava nada no meu relacionamento com Deus. Eu ouvi de pessoas dizer assim, pastor, quando eu abri mão, quando eu peguei todos os uísques que eu tinha em casa, todas as cervejas que eu tenho na geladeira, toda a vodka que eu tinha comprado, e eu decidi jogar fora, Deus mudou a minha vida, as coisas da minha vida começaram a se encaixar, quando eu decidi fazer isso. Aí tem gente que está na igreja há tanto tempo, que não quer abrir mão de um prazer da sua carne, para poder adorar a Deus. Entenda isso. Meu querido, em nome de Jesus, render ao Senhor é abrir o coração para Ele, e abrir mão daquilo que vai me afastar dEle. É o que Samuel está dizendo aqui. Eu estou pregando para pessoas aqui, tem que tomar essa decisão hoje. Chega de ficar na periferia, chega de ficar no que diz em Kiriat Jearim, é ali longe, mas eu sei que ali está a arca. Não, meu querido, você tem que estar na presença sempre, você tem que estar na adoração sempre, não é longe, não. O Senhor tem que habitar no seu coração. Deus, Ele quer falar com você, Ele tem falado com você. Deus quer que você se busque, que você busque a Ele, porque entenda, quando vocês buscarem de todo o vosso coração, aí eu vou me revelar a vocês, é o que diz a palavra de Deus. É o que diz a palavra. Pastor, um culto hoje, um culto de casamento, um culto de agradecimento. Meu irmão, porque chegamos até aqui pela fé. E você vai continuar a sua jornada pela fé. Você vai colocar um memorial na sua vida hoje. Esse memorial, sabe qual é? É colocar Jesus no centro da sua vida. Aí Samuel, consagre-se ao Senhor, preste culto somente a Ele. E Ele o libertará do poder de quem? Sabe quem são os filisteus hoje? Você pode classificar aí de tantas formas. Filisteu hoje é a sua carne. Filisteu hoje é seu maior inimigo. Filisteu hoje é aquilo que no seu coração está afastando você de Deus. São a montanha dos seus problemas. Preste culto a Ele, e Ele os libertará do poder dos filisteus. Aí, versículo 4, a história vai continuar. Se você ler aí comigo, assim, aí pessoal, aí o povo foi o quê? Alertado. Aí o povo diz assim, assim os israelitas se livraram dos Balaíns, das imagens de Astarote, e começaram a prestar culto somente o quê? Quando você colocar o Senhor como centro da sua vida, as coisas na sua vida vão mudar, meu irmão. A sua vida vai mudar. A sua família vai mudar, o seu relacionamento com a sua esposa vai mudar. O seu relacionamento com as pessoas vai mudar. Você vai ser transformado por Deus. Vai começar um processo lindo de Deus na sua vida, que muitas vezes vai doer. Mas deixa o Senhor trabalhar. Deixa o Espírito de Deus agir. Deixa o Senhor tratar você. Hoje é uma noite de memorial. Hoje é uma noite de marco. Hoje é uma noite para você dizer assim, rapaz, realmente, estou continuando a minha jornada pela fé. Pela fé eu cheguei até aqui, pela fé eu vou entregar minha vida a Jesus, pela fé as transformações virão, pela fé. Pela fé. Quem diz amém por isso? Amém. Irmãos, eu prego para pessoas que precisam de um reavivamento do Senhor. Foi isso que estava acontecendo com o povo. Foi isso que estava acontecendo com o povo. Samuel alerta, eles vão chegar ali em Mispa. Daqui a pouco eu vou explicar que passagem é essa, que lugar é esse, Mispa. O que é isso? Porque foi exatamente aí que o Senhor mandou Samuel levar o povo. Versículo 5. Prosseguiu Samuel: reúnam todo Israel em Mispa, e eu intercederei por vocês diante do Senhor. Quando eles se reuniram em Mispa, tiraram água e derramaram diante do Senhor. Quem está aqui, meu irmão? Derramaram água diante do Senhor. Naquele dia jejuaram e ali disseram: temos pecado contra o Senhor. Foi em Mispa que Samuel liderou o povo como juiz. Foi naquela hora, naquele lugar, que eles começaram a ofertar um sacrifício ao Senhor. Eles começaram a derramar água no altar, mas entenda, mas o altar aqui é o lugar de imolar a oferta ao Senhor, de entregar a oferta. A água aqui é um bem muito precioso.
E a água com o símbolo do Espírito Santo hoje está sendo derramada sobre a sua vida, sabe para quê? Para limpar o seu coração, para limpar a sua vida espiritual, para limpar as suas vestes, para tirar aquilo que está impedindo você de voltar a prestar uma adoração a Deus como um dia lá atrás você prestou antes. O povo estava sendo chamado aqui para um reavivamento, irmão. Aqui esse lugar está sendo marcado pelo mover de Deus no meio do povo. Eles não poderiam ser o mesmo povo que eram há 20 anos atrás. Chega de estar longe de Deus. Chega de ter Deus apenas na periferia. Chega de ter Deus apenas como um amuleto. Não, agora o povo estava precisando, sabe de quê? De uma experiência novamente com Deus. Precisava de um reavivamento. Eu sei que tem gente nessa noite que precisa dessa experiência na sua vida. Você pode ter mais tempo de igreja do que quem está do seu lado, do que até mesmo mais tempo de igreja do que eu que estou aqui pregando para você. Você pode ter muito mais conhecimento, mas entenda, tudo isso é vazio se você não está em comunhão com o Espírito Santo de Deus. Não permita que esse Espírito de Deus fale ao seu coração, e você se alinha a essa palavra, derramando água no altar do Senhor, uma limpeza. A água é um dos símbolos de quem, irmão? Do Espírito Santo de Deus. A água é um dos símbolos de Jesus. É ou não é, irmãos? Jesus disse: quem tem sede, vem a mim e beba. Final da festa dos tabernáculos, Jesus diz isso: quem tem sede, vem a mim e beba. Aquela passagem com aquela mulher, né, no poço de Jacó: mulher, se você soubesse quem é que está te pedindo água, você é que está me pedindo, porque eu sou a água da vida. Eu sou a água da vida. Eu sou aquele que vai trazer sentido para a sua história. Eu vou aquele que vai trazer um sentido para o seu casamento. Eu sou aquele que vai trazer um novo sentido até no seu relacionamento com Deus. Porque você, quem sabe, pode ter entrado no automático do seu relacionamento com Deus. E quando uma pessoa entra no relacionamento com Deus, vira o automático, ela se torna automaticamente um religioso. Que está seguindo aqui a cartilha de forma exemplar. Mas e o coração, como é que está? Mas o relacionamento com Jesus, como é que está? Não sente mais a presença quando adora? Uma canção de adoração não entra mais aqui no seu coração. Pode nem te fazer chorar. Alguns choram, outros não, porque é natural da pessoa. Derramar lágrima não quer dizer nada. Mas você está entendendo o que eu estou dizendo? É permitir que toque no íntimo do seu coração uma adoração, um louvor, a leitura da Bíblia. Chegar no lugar de adoração coletiva, na igreja, e não ser mais tocado pela presença que está aqui, porque Deus está aqui, meu irmão. A presença é real. Eu posso não estar aqui cortando, profetizando, dizendo aquilo que está na sua mente, mas eu estou ministrando a palavra do Senhor, e a Bíblia diz: tem 2 ou 3 no meu nome, eu estou ali. Então a presença é certa. Então a presença naquele lugar, naquela hora, nesse lugar, nessa hora, ela vai fazer toda a diferença. Mas às vezes você está tão endurecido pelas regras, pela dureza da vida, pelo relacionamento no automático, que você não está nem mais buscando a Deus de coração. É noite de reavivamento também. É noite para ser um marco na sua vida. Eu sabia que não ia ter muito, glória a Deus. Sabia que não ia ter muito. Aí continua o versículo. Aí vê só, aí Samuel diz o povo, né? Aí vai lá o versículo 7. Aí vê só, aí tem outra parte da história. O povo está adorando, o povo está revivendo, o povo está voltando o relacionamento com Deus. Você entendeu até aqui a palavra, sim, irmão? Aí foi o que aconteceu. Aí o inimigo ficou sabendo. Aí o versículo 7. Quando os filisteus souberam que os israelitas estavam reunidos em Mispa, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los.
Quando os israelitas souberam disso, ficaram com medo por causa do quê? Dos filisteus. Irmão, vê só. Mispa. Tem algumas... A palavra Mishpah, o primeiro significado dele é torre de vigia. É para a gente poder entender. O que é isso, pastor, que você está dizendo? Quando Israel chega ali em Mispa, Mispa era um lugar alto. Diga assim, lugar alto. Pronto, essa vai ser a definição para mim e para você nessa noite. Eles estavam em um lugar alto, e tudo que eu ministrei sobre a sua vida estava acontecendo onde? Em um lugar alto. Um alto da montanha, o alto de uma colina. É Mispa, não tem como trazer aqui o lugar para vocês, não tem como mostrar aqui a figura. Mas entenda, era um lugar alto, o povo estava adorando no lugar alto. Aí quando o povo está adorando, que o povo está voltando para o Senhor, o inimigo fica sabendo, o inimigo faz o quê? Oxê, estão adorando a Deus? Algo vai acontecer em Israel. Então antes que aconteça, foi que o inimigo disse, vamos nos posicionar para atacar Israel. O povo adorando aqui em cima, no lugar alto, quando eles olham para baixo da colina, da montanha, onde eles estavam ali, entenda, aí eles veem o quê? O exército inimigo chegando. O lugar alto, o exército inimigo chegando. E o texto nos diz que o quê? Aí a humanidade, né? Aí, e ficaram com medo, e ficaram com medo por causa dos filisteus. Mas entenda uma coisa, quando você decidir adorar a Deus de coração, quando você decidir que essa noite é um marco sobre a sua vida, quando você decide buscar Deus, o inimigo vai se levantar, isso é certo. Mas enquanto você adora ao Senhor de coração, não se preocupe. Enquanto você adora, Deus batalha por você. Enquanto você está aqui buscando ao Senhor, Deus está cuidando da sua casa. Enquanto você está aqui adorando, Deus está lá no seu trabalho, para quando você chegar lá, amanhã, aquele problema ser resolvido com a unção divina. Enquanto você está aqui adorando, Deus está cuidando dos seus filhos. Enquanto você está aqui adorando, Deus está cuidando da sua esposa, do seu marido. A grande questão é, não deixe de adorar a Deus por causa do medo que o inimigo tem colocado na sua vida. Igreja El Shaddai, em nome de Jesus, essa palavra para você hoje é marcante. Enquanto você adora, Deus vai batalhar por você. Enquanto você está aqui se rendendo ao Senhor, o Senhor está trabalhando por você. Quantas vezes, se você fosse perguntar, pastor Múcio e Irmã Damares, quantas vezes, quantas batalhas nesses 48 anos, quantas guerras, quantas vezes teve situação de não saber o que fazer, porque quem é pai, quem é mãe aqui, tem horas que diz assim, e agora, o que é que eu vou fazer? E agora, o que é que eu faço? Mas eu aprendi uma coisa com os meus pais, sempre apresentar ao Senhor as nossas causas, sempre apresentar ao Senhor aquilo que estamos passando. Você aprende aqui nesse lugar, aprende aqui nessa igreja, apresente a sua causa ao Senhor. Ele vai dar a providência, Ele vai dar a provisão, Ele vai trabalhar, Ele vai fazer com que aquela situação seja contornada. É o Senhor quem faz. Nem todas as vezes vai ser do jeito que a gente imaginava que era para ser resolvido. Mas o Senhor está com a gente? Se o Senhor está, amém. Ebenezer, até aqui o Senhor me ajudou. Ebenezer, até aqui o Senhor me trouxe. Ebenezer, irmão, entenda. Hebreus nos diz um marcador de Deus. Sabe qual? O Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então pronto, meu irmão. Então você pode descansar nele, você pode louvar, você pode adorar, você pode se derramar na presença dele, porque o que ele fez ontem, ele pode fazer hoje. O que ele fez ontem, ele faz agora. O que ele fez ontem, ele pode fazer amanhã. Esse é o Deus que nós servimos. Aleluia! Aleluia! Chegamos até aqui pela fé. Não me importa se o inimigo está chegando, eu sei que Deus tem tudo sob controle quando eu estou adorando. Não importa se o inimigo está chegando, eu sei que Deus tem o controle quando eu estou adorando. Não importa, não importa, é o que eu aprendo com esse texto. Deus te chamou para um lugar alto, se Deus te chamou para fazer algo novo, se Deus te chamou para seguir em frente, simplesmente adore ao Senhor. Samuel, os filisteus estão chegando. Versículo 8, Samuel, não deixe de
Não deixe de clamar ao Senhor, nosso Deus, para que nos salve o quê? Do poder dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro. Ai, irmão, isso é fantástico. Pegou um cordeiro ainda não desmamado e ofereceu inteiro como holocausto ao Senhor. E clamou ao Senhor em favor de Israel. A parte final é fantástica. E o Senhor o quê? Deus continua respondendo hoje. Deus, Ele continua trazendo resposta hoje. Acabei de dizer, né? O mesmo ontem, hoje, eternamente. Ai, irmão, como é bom a gente confiar nisso. Como é bom a gente descansar o nosso coração nisso. Como é bom a gente descansar o nosso coração que o Senhor respondeu. Como é bom descansar o meu coração, saber que Deus está cuidando da minha casa. Como é bom confiar de todo o nosso coração, saber que Deus está cuidando dos nossos filhos. Nossos filhos começam a andar só, né? Começam a sair, aí a gente que é pai começa a sentir o peso que o nosso pai, né? Misericórdia, né? Sentia quando a gente saía de casa, a gente achava que nada ia acontecer. A gente é assim, né? Nada vai acontecer com a gente. A gente é quase super-homem, ou quase super-mulher, né? Quando a gente é mais novo, né? Pode tudo, não, ninguém chega. Mas quem é que cuida dos nossos filhos? O Senhor. Quem é que vai cuidar da sua saúde? Tá, você vai cuidar, fazer a sua parte, mas quem dá o sopro da vida? O Senhor, irmão. O Senhor. O Senhor. Quem dá o sopro da vida é Deus. O homem pode querer fazer o que for. Pode querer criar, pode querer fazer isso, né? Hoje tem aí a bênção da medicina, né? Que ajuda tantas mulheres que pelo modo natural não conseguem ser mãe. Mas a medicina aí hoje está tão avançada e faz de um jeito e pega uma célula, pega outra e junta. Ela pode fazer tudo, ela faz até onde ela consegue, mas entenda, quem dá o sopro da vida? Quem dá o ruá da vida? É Deus, irmão. É o próprio Deus, é o Senhor. É esse Deus que você crê, que você confia, que é dono da vida, que te guarda, que lhe responde. Então você deve descansar na palavra dele. Eu sou o mesmo ontem, hoje e serei para sempre, diz o Senhor. Então você pode confiar nessa palavra. Você pode continuar, usar aqui esse marco do casamento do pastor Múcio e Manda Matos, 48 anos eles chegaram, é um marco. Senhor, que eu também venha chegar. Senhor, em nome de Jesus, que eu também venha chegar, e que eles ultrapassem, que passem, que a gente venha aqui comemorar daqui a 2 anos os 50, a boda de ouro. Já pensou, irmãos? Já pensou? Ah, Senhor, eles chegaram, Senhor, eu também quero. Aí você olha para a realidade hoje, seu casamento está de pé só pela, assim, é só pela graça mesmo, não é porque eu estou aqui orando. Porque meu marido não está nem aqui, minha mulher não está nem aqui, mas eu creio que vai ter um reavivamento. Eu creio que vai ter um renovo. Eu creio que vai chegar um novo tempo. Eu creio que você vai dizer assim: o Senhor trouxe, o Senhor reanimou, o Senhor fez. Esse Deus que eu sirvo, Ele é demais mesmo. Ele fez, Ele continua fazendo. Quem diz amém por isso? Aí o Senhor diz assim: e o Senhor que lhe respondeu, aleluia. Agora imagina, só que o povo já tinha visto o exército filisteu se preparando, e o povo estava lá com Samuel, né? Samuel, o exército está vindo aí, você está aí fazendo um holocausto de ovelha. Posso puxar a espada, Samuel? Não, só adora. Só adora. Samuel, os inimigos estão se colocando, vamos armar uma defesa. Só adora. Eita, meu Deus, só adora. Samuel, a gente precisa descer do lugar alto, se posicionar. Só adora, igreja. Deus está falando com pessoas aqui que estavam tentando mover na força. É que nem esse povo aqui querendo puxar a espada. E Samuel diz assim: ei, só adora. Só adora. Samuel,
Calma. Deus está no governo. Deus está no controle. Outro versículo 10. Enquanto Samuel oferecia holocausto, os filisteus se aproximavam para combater Israel. Naquele dia, porém, o Senhor trovejou com fortíssimo estrondo contra os filisteus e os confundiu, sendo derrotados por... Irmão, eu pesquisei alguns autores, alguns estudiosos, e eles são unânimes nesse texto. Eles são unânimes. Foi como se fosse uma série de grandes e fortes trovões, lampejo. A gente é adulto. Irmão, vê só, criança tem medo de trovão, tem medo de relâmpago. O adulto, tem adulto que tem, né? Tem adulto que tem. Mas, vê só, alguns não. Porque a gente sabe. Bufo. Aqui a gente está de boa. A gente conhece, né? Caiu um raio, tem para-raio no prédio. Ah, mas cai. Calma, Deus está no governo. A gente fica de boa, mas a criança, não. Aqui há um consenso que foi algo, foram estrondos, foram trovões fora do normal, que colocaram medo nos guerreiros dos filisteus. Já pensou um negócio desse? O que é que fez um guerreiro filisteu, um exército que estava pronto para a batalha, ficar desestabilizado a tal ponto deles desistirem numa batalha e sair batendo em retirada, as forças irem embora? Simplesmente a força e o poder do Senhor. É essa força e esse poder no qual você precisa descansar hoje. É nessa força e nesse poder que está renovando a sua fé hoje. É nessa força e nesse poder que Deus está trazendo isso memorial para a sua vida. Foi até hoje, foi até o dia 11 de junho, foi até o dia que eu cheguei naquela igreja, abri meu coração para Jesus, entreguei meu coração novamente para Deus e decidi viver para Ele. A partir de hoje as coisas são diferentes, não é mais religioso, não é mais simplesmente vir para a igreja, é ter um relacionamento com Deus através de Jesus, é ter a minha vida transformada a partir de hoje. E o que é que vai acontecer? Vai acontecer isso daí, meu irmão, em algumas áreas da sua vida. Um estrondo fortíssimo, é o agir de Deus. É o agir de Deus. Quem crê num negócio desse? Quem crê nisso? No agir de Deus sobre a sua casa. Então, assentado como você está, bota a mão no seu coração, meu irmão, e comece a orar, apresentando aquelas áreas da sua vida que está precisando do estrondo do Senhor. Aleluia! Qual a área da sua vida está precisando do estrondo do Senhor? Qual a área da sua vida está precisando aí do estrondo do nosso Deus? Senhor, está chegando aí as orações, que o Senhor venha responder, Pai amado, conforme a tua vontade, e que traga resposta ao teu povo. Quem diz amém por isso? Aí o versículo 11 vai dizer, os soldados de Israel saíram de Mispa. Aí sim, estava na hora de sair. Aí sim, estava na hora deles agirem. Perseguiram os filisteus até um lugar próximo de Beticá, matando-os pelo caminho. Aí agora a gente vai encerrar com o versículo que a gente começou. Aí depois dessa vitória, vê só, por que foi que veio a vitória mesmo, irmão? Porque o povo se volta para Deus, porque o povo se arrepende, deixa os falsos deuses, deixa aquilo que desagradava ao Senhor, pedem perdão, fazem holocausto ao Senhor, se voltam para Deus. Aí sim, aí o Senhor vai dar vitória. Aí vai ser o final do versículo, final do texto, para a gente começar a encerrar aqui. Então Samuel pegou uma pedra e a ergueu entre Mispa e Sem. Ele deu o nome de quê? De Ebenezer. Até aqui nos ajudou o memorial, marco, uma pedra. Uma pedra. Se você volta para a história de Josué, quando o povo vai chegar, vai atravessar ali o Jordão, que os sacerdotes molham ali as orlas das vestes, são os primeiros, os levitas, que eles vão, quando eles começam a entrar no Rio Jordão,
O Jordão estava na cheia, mas no momento que o Senhor deu a ordem, que os levitas começaram a caminhar, aí, meu irmão, eles foram caminhando e as águas foram sendo represadas. Eles caminhavam, as águas represadas, caminhavam as águas represadas. Represou o Jordão. Primeiro a arca foi, os levitas foram levando a arca, porque quem realmente, tem gente que está numa função de liderança, uma função de sacerdócio, que tem que ir na frente, meu irmão. São os primeiros a molhar as vestes. Depois o povo foi. Cada príncipe de tribo, Deus deu uma ordem. Quando estiverem ali no leito do Jordão, no rio, cada um pega uma pedra. Pegue o quê? Uma? Aí, tá vendo, irmão? Pegue pedra. Porque quando vocês atravessarem, vocês vão construir um memorial. Marco. Memorial de pedra. Vou construir um memorial. Para quando vocês estiverem na terra, que seus filhos perguntarem: o que é isso? O que é isso? O que é isso, pai? Está passando lá pela beira do Jordão, está vendo um memorial de pedra. Menino nem imagina, não sabe nem o que o povo passou, me pergunta: o que é isso? Aí vai dizer assim: isso são pedras que estavam no leito do Jordão, lá no meio do rio. E quando Deus ele represou o rio, a gente passou a pé enxuto. E quando a gente estava passando, Deus disse assim: pegue as pedras e forme aí esse memorial, forme aí esse marco, forme aí essa escultura, para quando as gerações futuras verem, você dizer assim: foi o Senhor quem fez. Essa noite é uma noite de marco, de memorial na sua vida, para daqui a alguns anos, quando seu filho dizer assim: pai, mãe, eu lembro lá atrás tinha umas brigas lá dentro de casa, dois gatos dentro do saco, e de repente vocês pararam, o que foi isso? Foi Deus quem mudou o nosso casamento, foi Deus que mudou a nossa casa, foi Deus que mudou a nossa família, foi o Senhor quem fez. Hoje, pastor Múcio e irmã Damares constrói um marco, 48 pedras. Já pensou? Por que eu não tive essa ideia antes? Ia dar um trabalho, né? Que é muita pedra. 48 pedras, um altar. Depois do dilúvio, Noé, quando sai da arca, que vai imolar ao Senhor um animal puro, o que é que ele constrói? Um altar. De que, irmão? De pedra. Um altar. Um memorial. A primeira coisa que eles fizeram quando saíram da arca: consagrar ao Senhor. Consagrar ao Senhor. Irmãos, eu tenho tido às vezes uma experiência aqui no dia de ceia. Às vezes eu saio aqui e vou dar ceia para os meninos do Play. Porque tem alguns meninos que já são batizados e tem o pessoal que serve lá que é batizado. Aí no dia de ceia a gente vai dar a ceia. E teve um dia que foi interessante demais. Um dia eu tinha acabado de dar a ceia, quando eu estava saindo, um menino chegou para mim e disse: pastor, por que é que a gente faz a ceia mesmo? Por que a gente faz a ceia mesmo? Irmão, sabe por que a gente faz a ceia? Porque é um memorial, é para lembrarmos do que Jesus fez na nossa vida. É para a gente lembrar, quando a gente pega o pão. Aí eu disse para ele: filho, olha, vê só. Aí eu parei, aí eu dei total atenção, aquele me disse: espera aí, sabe por quê? Porque quando a gente pega o pão, quem vai comer o pão, a gente está lembrando do que Jesus fez na nossa vida. A gente está lembrando que Jesus passou na cruz. A gente está lembrando que o sangue dele foi derramado na cruz para que a gente pudesse ter comunhão com Deus. O sangue dele foi derramado na cruz para que a gente pudesse ter a nova vida. E agora eu já trago em outras palavras para você. O sangue dele foi derramado na cruz para que a sua vida mude, para que o seu casamento mude, suas finanças mudem, sua saúde mude, sua mente expanda, mude. Isso é o sangue de Jesus na cruz. O pão, meu filho, é isso. E o suco de uva que a gente toma é para lembrar que Deus, ele fez um novo acordo comigo e com você. Uma nova aliança. Um novo tempo. Um novo tempo. A ceia simboliza isso. A ceia mostra isso. A ceia é um memorial do que Jesus fez. O corpo entregue na cruz,
o sangue derramado, o cordeiro cordeiro que morreu sem pecado algum por mim e por você. É um memorial ou não é? É. Por isso que a cruz para a gente hoje é vazia. Pastor, é pecado usar a cruz? Você pode usar a cruz. Sem o Jesus está ali representado. A nossa cruz está? A manjedoura vazia. A cruz está vazia. E o sepulcro? É outro marco. É outro marco. Sim ou não? É outro marco. É ou não? Porque ele foi sepultado. Foi? Foi. Foi. Passou 3 dias. Foi ou não? Aí, no domingo pela manhã, o que era mesmo que fechava o túmulo, meu irmão? Olha de novo. Uma pedra. Só que essa pedra, irmão, o anjo chegou. Esse anjo tinha um senso de humor, porque ele fica, Marco vai dizer que ele se senta em cima da pedra e fica esperando a mulher lá. Olha o susto, meu irmão. Mas a pedra foi rolada. Quando Maria chega lá, poxa, cadê o meu Senhor? Cadê o meu Jesus? Cadê? O jardineiro, onde está o corpo do meu Senhor? Maria, Rabone, meu mestre, o Senhor está vivo? Eu estou vivo. E o sepulcro está o quê? Vazio. Porque o memorial é esse: Jesus veio e ele morreu na cruz, foi sepultado, foi colocado naquele sepulcro, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E naqueles 3 dias, sabe onde Jesus estava? Sabe onde Jesus estava nesses 3 dias, nesse intervalo temporal para mim e para você, desses 3 dias? Sabe onde Jesus estava? No inferno. Jesus foi ao inferno. Para quê? Para tomar com poder as chaves da mão do inimigo. Que chave é essa? A chave do inferno, a chave da morte. Ele transformou aquela chave numa chave de vitória para mim e para você. Ele transformou aquela chave no marco para mim e para você hoje. Ele foi lá no inferno, tomou as chaves da morte, tomou as chaves do inferno, perguntou por que o inferno estava em festa, até o momento que a presença de Jesus chegou naquele lugar. Meu Deus, ele foi com um objetivo: tomar as chaves, deixa tudo dominado. Ele retorna para onde? Não é teologia não, calma. Retorna para onde? Ele voltou ressurreto. Ele voltou e passou mais 40 dias aqui. Restaurou a vida de Pedro. Sim ou não? Colocou um memorial na vida de Pedro. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Amo. Pedro, tu me amas? Tu sabes, Senhor. Ei, tu sabe. Sinceridade, tu sabes, Senhor. Realmente eu sei. Agora tem um marco para a sua vida. Vai e apacenta aí as minhas ovelhas. Tem algo para você fazer. Tem um marco na sua vida hoje, querido. Tem um marco do Senhor para a sua história hoje. Tem um marco do Senhor para você dizer assim: rapaz, 11 de junho foi um memorial de Deus na minha vida, foi um Ebenezer de Deus na minha vida. Aquela igreja foi Mispa ali, aquela igreja foi um lugar alto, aquela palavra veio do céu, porque eu entendi que a minha vida com Jesus vai ser diferente, porque você entende que com seu relacionamento com o Senhor, deixa Ele tratar, deixa Ele cuidar, deixa Ele te dar força no decorrer da sua caminhada, e você vai dizer assim: foi o Senhor Jesus, até aqui o Senhor me ajudou,
Pela fé chegamos até aqui, pela fé vamos continuar. Pai, mãe, pela fé vocês chegaram e pela fé vocês continuam. Pela fé a gente celebra o Senhor, porque a vida de vocês para a gente é memorial, porque a vida de vocês que não é perfeita, para nós é referência, porque a vida de vocês nos abençoa, porque o casamento de vocês nos abençoa e tem abençoado esse povo. Fica de pé, meu irmão, fica de pé para a gente adorar, fica de pé. A terra estremeceu.